Olá, amigos. Estamos aqui direto no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Hoje mais um dia de rodada com os candidatos ao governo do Estado do Amazonas, que será aqui sabatinada pelos industriais e pelas entidades de classe aqui do Estado do Amazonas. Hoje a presença aqui é do candidato Wilson Lima, que já está entrando aqui no auditório. E a mesa diretora já está sendo formada e dentro de instantes dará início então esse evento que é promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, com a presença de todos os candidatos ao governo do Estado nas eleições de 2018. Nós estamos agora sendo preparados aqui parte da mesa, os convidados industriais da secretaria aqui no auditório, na quarta andar, e daqui a pouco dará início então, pela palavra do presidente Antônio Silva, a recepção do candidato Wilson Lima. Ok? Então eu volto daqui a pouco, assim que iniciar esse evento direto aqui da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, nessa rodada de governo, de candidatos ao governo do Estado do Amazonas em 2018. Senhoras e senhores, boa tarde. Damos início à quarta reunião do ciclo de debates da Ação Empresarial do Amazonas com os candidatos ao governo do Estado do Amazonas. Já se encontram na mesa diretiva o presidente da FIAM, Antônio Silva, o candidato ao governo do Estado do Amazonas, jornalista Wilson Lima, o candidato à vice-presidência da República, o economista Paulo Rabelo de Castro, presidente da FAE, Munir Lourenço Silva Filho, presidente da ACA, Ataliba Davi Antônio Filho, presidente do CIEAM, Wilson Périco, e diretor da FEComércio, Francisco Orlando Feitosa Júnior. Neste momento, faremos a leitura das regras comunicadas ao TRE Amazonas para este debate. Esta iniciativa da FIEAM, FEComércio, FAEA, ACA e CIEAM prevê a participação em reuniões individuais de todos os candidatos que tenham alcançado pelo menos 10 pontos percentuais na última pesquisa do IBOPE. O tempo total estipulado para este evento será de 1 hora e 30 minutos, incluindo a exposição do candidato seguida dos debates. Inicialmente, teremos a palavra do anfitrião, presidente da FIAM, Antônio Silva. Na sequência, haverá exposição pelo candidato ao governo do Estado do Amazonas, pela coligação Transformação por um Novo Amazonas, Wilson Lima. Após a exposição do candidato, haverá a participação dos representantes das entidades da ação empresarial, seguida de debates com o público presente. Para abrir o ciclo de debates, convidamos o presidente da FIAM, Antônio Silva. Ainda é boa tarde, né? 5h30, boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar todos os companheiros aqui da mesa, na pessoa do meu caro consultor aqui, o doutor Paulo, que se faz presente já pela terceira ou quarta vez a esta casa. Saudar a todos os meus companheiros de diretoria, da Federação das Indústrias e a todos os presentes. Meus senhores e minhas senhoras, candidato Davi Almeida.
Eu fiz de propósito, porque... Leia aqui para mim. O que está escrito aqui? Está o nome de outro candidato mesmo, é verdade. Na realidade é para quebrar um pouco essa... Senhoras e senhores, jornalista Wilson Lima, candidato ao governo do Estado do Amazonas, seja bem-vindo. Em nome da Ação Empresarial do Amazonas, constituída por esta Casa, Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, a Federação do Comércio, a Federação da Agricultura, a Associação Comercial e o Centro da Indústria, quero lhe agradecer por sua importante presença neste debate. As entidades de segmento produtivo consideram o momento uma grande oportunidade para propor soluções aos problemas que desafiam o desenvolvimento do Estado do Amazonas. Precisamos recuperar um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico sustentável dentro de um cenário promissor para os nossos investimentos privados. A recuperação da competitividade de nossas empresas e a geração de emprego e renda muito depende das nossas ações, tanto da área empresarial quanto dos nossos representantes junto aos poderes executivos e legislativos. Entendemos que a prorrogação da vigência dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, isoladamente, não é o suficiente para transpor as inconformidades estruturais do modelo, nem para interiorizar o crescimento econômico. Tais déficits precisam ser superados, a fim de que possamos atingir novos padrões tecnológicos e logísticos exigidos pelo mercado. Além da complexa logística de transporte, que é conhecida de todos nós, e da deficiência da nossa infraestrutura, que oneram intensamente os custos de produção, os problemas de ordem político-administrativo prejudicam sobremaneira as atividades produtivas, inviabilizando a implantação de empreendimentos, praticamente anulando as vantagens tributárias comparativas constitucionalmente garantidas com exclusividade ao nosso modelo Zona Franca de Manaus. Estamos diante da necessidade de implantar imediatamente a modernização tecnológica para nós inserirmos na chamada indústria 4.0, aproximando o polo industrial de Manaus dos mais avançados parques fabricantes do mundo, aliando a tecnologia e a ecoeficiência dos processos e produtos gerados, bem como na logística comercial. Desafio esse, meu caro Paulo, que deve ser enfrentado com a fundamental participação do novo governo. Ailson Lima, nós aqui estamos cientes de que a economia pujante e independente virá da retomada do desenvolvimento econômico. Recursos naturais não nos faltam. Colocar as pessoas para trabalhar, voltar à vida produtiva no sustento de suas famílias, para não ceder ao narcotráfico, que hoje é completamente abrangente na cidade de Manaus, e outros desvios. É um dos desafios das lideranças desse Estado. Por isso, que essas entidades aqui presentes, representadas pelos seus presidentes, elaboraram um documento que sintetiza as propostas do setor produtivo, que lhe faremos entrega, não neste momento, porque eu sei se é o correto para pegar as propostas que ele esqueceu, que faremos entrega com o propósito de colaborar, para que tenhamos um Amazonas mais próspero e desenvolvido para todos nós. Essa entrega é o comprometimento que você vai ter aqui perante de nós todos, porque da sua assinatura, viu, tô vendo? Depois da sua assinatura, nós aqui, em decisão de diretoria, resolvemos e vamos fazer, fizemos todos os pré-candidatos, registrar em cartório de títulos e documentos. Mas o senhor hoje, aqui agora, vai passar o recibo, recebendo a proposta para os candidatos ao governo do Estado, onde aqui estão todas as nossas contribuições das classes produtoras como um todo. Portanto, eu gostaria que o senhor assinasse esta aqui e pegar a testemunha do Paulo aqui, que assinava com o senhor. Sendo avalizado aqui pelo Paulo, viu? Deixa eu ver aqui o dia da semana, porque...
devidamente recibada e assinada. Está todo mundo rindo, Sérgio, porque eu vim correndo para pegar as propostas. Nós vamos adotar a mesma metodologia que nós adotamos nas outras reuniões que antecederam ao do jornalista Wilson Lima, por conta do cumprimento ao que foi dado entrada no Tribunal Regional Eleitoral. Nós temos ali o fiscal do Tribunal Regional Eleitoral. Eu começo passando a palavra para o presidente Wilson Pérez. Boa tarde a todos. Saudar aos dois candidatos, né, o Paulo e ao Wilson, dizer da alegria da ação empresarial de estar participando dessa forma democrática e tentando contribuir, levando aos candidatos o que nós, da ação empresarial, entendemos ser de relevância para o nosso Estado. Então, sejam bem-vindos e um profícuo debate a vocês. Dando sequência da direita, porque da outra vez eu falava, vou começar pela esquerda, quase uma cunha. Mas então agora nós mudei, né? A começar pela direita, agora nós vamos dar a palavra para o nosso setor do segmento que nos alimenta, presidente Boni Lourenço. Obrigado, boa tarde a todos. Quero saudar o meu dileto amigo Antônio, presidente da nossa co-irmã, Federação das Indústrias, meu direto amigo Périco, do CIEAN, a Taliba, da Centenária Associação Comercial, nosso amigo também diretor da Fé Comércio, e saudar igualmente o candidato Wilson Lima, candidato do Paulo Rabelo, para vice-presidente da República, todos os presentes, senhoras e senhores, lideranças empresariais da indústria, do comércio, do setor rural. E de início, Antônio, primeiro também exaltar, como o Périco também mencionou, essa iniciativa democrática e cidadã das nossas entidades, né, aqui congregadas a partir da ação empresarial, no sentido de participar nesse momento que sempre é muito fértil, né, quando dos pleitos eleitorais, de nós podermos debater, né, o nosso desenvolvimento, as nossas perspectivas, e acreditamos que esse documento contém aqui esse conjunto de sugestões dos diversos segmentos econômicos possa ser uma grande contribuição, Wilson, para o seu plano de governo, né, para que propostas que possam contribuir de forma respeitosa, vindo de células vivas da nossa sociedade, que são as federações empresariais, as entidades de classe, né, para a melhoria do nosso Estado. Nós queremos muito ouvir a sua explanação, as suas propostas, já estamos acompanhando, logicamente, todo o pleito eleitoral, mas nós especificamente do setor agropecuário, com uma expectativa muito grande de ter nos candidatos ao governo do Estado sinalizações de visões para a interiorização da economia do nosso Estado. Nós sabemos que a Zona Franca de Manaus é importante, é o motor principal da nossa economia, mas nós precisamos ter uma visão muito clara de que o Amazonas é maior do que Manaus, né? E que nós precisamos fazer um esforço importante, decisivo, estratégico de interiorizar nossa economia, diversificar nossa economia. Não há nenhuma contradição em nós termos um polo industrial, uma Zona Franca de Manaus cada vez mais forte, pujante, também coexistindo com uma atividade econômica do interior que gera emprego e renda, para que os amazonenses do interior do estado não possam ser classificados como amazonenses de segunda classe, muito menos terem que, pela falta de atividade econômica, enveredar, que Deus o livre, para atividades como o Antônio mencionou, de crime organizado, de narcotráfico. Não é isso que nós queremos para o nosso Amazonas e para o nosso interior do estado. Então, estaremos aqui muito atentos com a sua explanação, as suas propostas. Já sabemos da sua sensibilidade com o interior do estado, a geração de emprego e renda, e o setor primário. Nós queremos ouvi-lo falar sobre regularização fundiária, sobre investimentos em infraestrutura e logística, para escoamento da produção,
fortalecimento de assistência técnica, extensão rural, desenvolvimento de atividades que o Amazonas tem um potencial imenso, como piscicultura, como fruticultura, como agroindústria, para que nós possamos diminuir essa nossa condição desconfortável de um Estado que importa grande parte do que a população consome e se alimenta, alimentos que podem perfeitamente, boa parte deles serem produzidos no nosso interior e, consequentemente, gerando atividade econômica no interior. Então, sucesso, candidato Wilson, na sua explanação e na sua caminhada, e boa reunião a todos nós. Obrigado. Passo a palavra agora ao nosso presidente da nossa centenária Associação Comercial do Amazonas. Eu queria cumprimentar todos que tomaram assento no dispositivo, o presidente Antônio Silva, nosso anfitrião, o economista Paulo Rabelo de Castro, candidato à vice-presidência da República, candidato ao governo do Estado, Wilson Lima, nosso companheiro amigo da Federação da Agricultura, Munir Lourenço, o presidente Wilson Périco, do Centro das Indústrias, e o nosso diretor da Federação do Comércio, que se encontra aqui presente conosco. Em nome do Dr. Guilherme Aguido, só dos demais presentes. Mas eu queria primeiro externar minha satisfação, minha alegria de estar presente nesse encontro da democracia, nesse encontro do debate, das discussões que serão levantadas aqui. Dizer que no meu segmento do comércio a preocupação maior é com os demais segmentos, eu diria que desde o plano Collor, o comércio perdeu aquela pujança do comércio importador, aquele comércio que realmente não dependia de cadeia produtiva, era um comércio que tinha uma referência de importados e passou a ter uma dependência, então, desde então, quando a importação foi liberada para o restante do Brasil, desse fortalecimento da cadeia produtiva para realmente repercutir lá no último elo da cadeia, que é o comércio, que é a atividade comercial e serviço. Então, há realmente uma expectativa nessa busca de diversificar a matriz, uma vez que a nossa matriz, Zona Franca, bastante, com essa nova tecnologia, 4G, inserção da tecnologia digital na indústria manufatureira, diminuiu o poder e a capacidade de geração de emprego, automatização, robotização das linhas de produção. A nossa matriz Zona Franca perdeu essa capacidade. E vejo muita preocupação também nas instituições públicas, eu vejo esse desenvolvimento da cultura organizacional da cultura de desenvolver a instituição pública, desenvolve uma cultura organizacional informal, trivializando a corrupção. E isso é preocupante até para todos os governantes, para todos os aspirantes a governo. E o Estado, um Estado paquidérmico como o nosso, o Estado brasileiro, com 40% do PIB praticamente consumindo, é muito difícil buscar a mudança dessa corrupção entranhada. E isso também eu acho que é uma proposta a ser pensada, a ser debatida aqui no momento. Eu gostaria de desejar a todos aqui, ao candidato Wilson Lima, um bom debate e que esse debate seja profícuo, seja proveitoso para todos nós. Muito obrigado. Passo a palavra para Francisco Orlando, que é o nosso diretor da Federação do Comércio. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa em nome do presidente Antônio Silva, em nome do Luiz Pérez, do meu companheiro Taíba de Associação Comercial, do Dr. Paulo Rabelo de Castro e do nosso candidato ao governo do Sulino. A princípio, as nossas propostas, viu, candidato, estão contidas aqui, elas se resumem basicamente em 3 aspectos que são fundamentais para o comércio. O primeiro é a questão do valor agregado. Nós reivindicamos um percentual de redução de 70% para 40%, justificando que os estados onde tem maior condição de logística,
de tudo, praticaram entre 28 e 69. O outro ponto basilar que está contido nessa proposta é a quantidade de parcelas, os pagamentos de 8 para 36. Isso também está compatibilizado dentro do que os municípios e o governo federal atuam. E a terceira é a fixação no mínimo de 90 dias para o pagamento das notificações futuras dessa substituição tributária. Justificativa: a mesma forma seguindo os padrões do governo. Ora, nós temos um problema muito sério, a tarifa de testemunha. Você é obrigado a pagar certas mercadorias até a escada não vender e arcar com prejuízo, porque os valores você tem que pagar do lado da entrada da mercadoria. E isso se torna. Aí começa as peças que o empresário é isso, o empresário é aquilo, quando na verdade nós somos meros repassadores de impostos. Então, veio o proprietário. Gostaria que você olhasse com cuidado essa nossa proposta. Ela visa, acima de tudo, que o comércio se sustente e que gere mais emprego e renda para todos nós. E aqui fica a nossa proposta e o desejo de que aqui nós estamos vendo, é o Amazonas como um todo. Nós queremos que o Cláudio afloresça aquele comércio, como era antigamente, porque para o bem de todos, não é só do empresário não, principalmente da população. Então, muito obrigado e saúde a todos nesse momento, dizendo que a FEComércio está à disposição para essa luta, ainda mais agora que nós estamos, o nosso presidente ter sido eleito presidente da CNC. Vai assumir no dia 19 de novembro, né, Ronaldo? Esperamos ter um pouco mais de força para poder questionar o governo, porque nós somos muito massacrados, meus amigos. Muito obrigado. Obrigado, Rolando. Nós vamos adotar a mesma metodologia. Eu vou passar a palavra agora para o candidato Wilson Lima. Nós vamos ter que cumprir o horário do cronômetro. O pastor lá foi prejudicado porque foi muito alongado aqui e eu tive que caçar a palavra dele por conta do fiscal do Tribunal Regional Eleitoral lá. De formas que eu vou passar a palavra para o Wilson Lima e depois, se você, candidato, puder disponibilizar alguns minutos, eu tenho que estar olhando sempre para cá, para o meu querido Paulo, meu consultor aqui, o doutor Paulo Barbeiro, senão ele não vai ter tempo nenhum. Você concorda? Olha só, o Paulo Rabelo é o viés econômico do nosso projeto. Ah, é? Claro. É por isso que eu trouxe hoje ele aqui, nesse momento tão oportuno. Então, passo a palavra ao candidato Wilson Lima e agora que o cronômetro vai passar a rodar. Presidente. Depois eu abro para o plenário. Logo após o Wilson, aí nós vamos escutar o Paulo, aí eu abro para o plenário para que eu possa ganhar tempo. Ok, doutor Wilson? Quero cumprimentar aqui o presidente Antônio Silva, da FIAN, quero cumprimentar também os outros integrantes aqui da mesa, o Wilson Périco, da CIAN, o Munir Lourenço, que é da Federação da Agricultura, o Ataliba Davi, que é da ACA, Francisco Orlando, da FEComércio, que já começou aqui falando sobre a sua preocupação sobre a questão da substituição tributária, sobre a questão da margem de valor agregado, que é algo que precisa ser efetivamente equilibrado no estado do Amazonas. Nós precisamos encontrar esse equilíbrio e eu vou falar sobre isso aqui ao longo da minha apresentação. O meu candidato a vice-governador é o defensor Carlos Almeida, que é do PRTB, não pode estar aqui hoje, eu registro aqui, faço esse registro, porque nós temos pernas curtas. Nós fizemos uma composição muito pequena, PRTB, PSC e Rede de Sustentabilidade. E aí a gente tem que estar se dividindo nas atividades para conseguir levar o nosso projeto, levar as nossas propostas para a maior quantidade de pessoas possíveis. Em razão disso, nós temos pago um preço muito alto. Nosso tempo de televisão é muito pequeno, apenas 25 segundos, no rádio também apenas 25 segundos, enquanto os outros candidatos têm 2 minutos, 2 minutos e meio. E essa é uma oportunidade muito interessante e muito importante, porque é um dos poucos momentos em que todos os candidatos têm tempo igual para falar sobre as suas propostas, para apresentar suas soluções para resolver ou amenizar os problemas do estado do Amazonas. Quero aqui registrar
também a presença de pessoas que estão caminhando conosco, que estão contribuindo significativamente e contribuíram para a construção desse nosso plano, para esse nosso projeto, que é o ZURRA, que é também de sustentabilidade. Está aqui representando o nosso candidato a senador da República, que é o Luiz Castro. Ainda há pouco eu estive na residência dele, já está restabelecido e está voltando efetivamente para a campanha, teve um problema de saúde. Quero agradecer também aqui ao Petrus, que é alguém com quem tenho conversado muito, ao Tomás Meireles, também tem nos ajudado muito na construção de um projeto. E eu trouxe aqui comigo, nesse momento oportuno, o Paulo Rabelo, que tem sido esse viés econômico desse nosso projeto. Paulo Rabelo, que foi presidente do IBGE, foi presidente do BNDES, economista do ano de 2018, e não é só por isso que ele está sendo também o nosso viés econômico. O Paulo Rabelo, como poucos, conhece como funciona o modelo Zona Franca de Manaus. Paulo Rabelo esteve aqui pela primeira vez em 1975. Eu ainda não estava nem no projeto, Paulo. De vida. Talvez. Ainda não havia nem nascido. O Paulo Rabelo foi o autor do primeiro plano de desenvolvimento econômico da Zona Franca de Manaus. E alguém que, com quem a gente tem contado, e alguém que, no eventual governo, com a ajuda de vocês, votando no 20, vai ter uma participação muito significativa para que a gente possa desenvolver, proteger a Zona Franca de Manaus e desenvolver as outras potencialidades do nosso estado. Eu me chamo Wilson Lima, como vocês bem sabem, sou jornalista. A minha família veio para a Amazônia no final da década de 60, vinda do Nordeste, né, fugindo daquela saca, daquela pobreza, da seca, em busca de dias melhores. A família do meu pai ficou aqui no Amazonas e o meu pai foi para o Pará em busca do ouro. Lá ele casou-se com a minha mãe, fui só em Santarém nascer, voltei para o garimpo, morei no garimpo durante 5 anos, e aí meu pai mudou-se para a cidade, entendendo que o garimpo era muito violento, havia também o risco de doenças, e estava muito desiludido com a questão do garimpo, já tinha partido para o ramo do comércio. E aí, quando mudou-se para Itaituba, tinha um pequeno comércio, e aí eu trabalhava lá com ele, eu trabalhei até os 13 anos de idade. Daí eu disse assim: pai, eu tenho outras alternativas aí que eu vou seguir, eu quero ganhar minha independência. Aos 15 anos de idade comecei a trabalhar no rádio, e desde os 15 anos de idade que eu tenho sentido de perto a necessidade do cidadão de ter uma voz que o represente, alguém que pudesse falar das suas dificuldades e falar do dia a dia. Em 2006, para não alongar muito aqui essa história, eu vim para o Amazonas para reencontrar com a minha história, para reencontrar com a minha família, com a família do meu pai, e dar continuidade ao desejo dos meus avós, que era também melhorar esse estado, que era melhorar as condições de vida. Afinal de contas, a gente veio para cá para melhorar esse espaço e também garantir a melhor condição de vida para as nossas famílias. E desde que cheguei aqui, eu trabalho na imprensa, eu apresento um programa de polícia e comunidade, e ao longo desse tempo eu tenho acompanhado a dificuldade que o cidadão enfrenta no dia a dia, com a falta de assistência na área de saúde, segurança pública, que tem aumentado significativamente, a precariedade, que é o atendimento na área de educação, e principalmente na geração de emprego e renda, e a dificuldade que a gente tem sentido nessas áreas. E aí, quando eu falo de emprego e renda, envolve toda uma cadeia, envolve todo um grupo de serviços que são fundamentais para a sociedade. No momento em que alguém é demitido do distrito, ele perde plano de saúde, às vezes ele tem que tirar o filho dele de uma escola particular, de um convênio que havia com a empresa, e aí ele vai buscar a iniciativa pública. A violência aumenta consideravelmente. Então, há uma série de fatores que precisam ser levados em consideração. Enquanto jornalista, muita coisa a gente conseguiu encaminhar, conseguimos dar voz para o cidadão, muita coisa a gente conseguiu resolver, só que aí chega um momento em que você não pode fazer mais enquanto jornalista. Você tem um limite.
E eu entendo que é através da política que a gente pode resolver muita coisa. Eu sempre tive muita reserva com relação a isso. Eu cheguei a dizer que eu jamais ia participar do processo político. Mas aqui estou eu porque estou sendo convocado para uma missão. E eu não sou candidato de mim mesmo. Esse não é um projeto pessoal meu. Isso não me pertence. Esse é um projeto que é do povo do estado do Amazonas. Eu não estou aqui à toa e não estou aqui sozinho. Não adianta você querer ser candidato se uma parcela da população, se uma parcela da sociedade não entender que você é capaz de liderar esse momento, que você é capaz de fazer parte de um processo como esse. E o processo de 2018, ele é diferente de todos os outros processos que a gente já presenciou, porque é um processo de ruptura, é um processo de transição, eu diria. O processo da gente iniciar um novo momento na história do Estado. E um momento da gente iniciar também uma nova história no Brasil. E a gente está vendo o que está acontecendo aí no Brasil. E quando o povo quer, meu amigo, minha amiga, ninguém pode ir contra a vontade do cidadão. O nosso tempo de televisão é muito pequeno, nossa estrutura é muito pequena. Mesmo assim, nós hoje estamos fazendo frente ao grupo que está aí, que tem muito apoio político, que tem muito dinheiro, que tem muita estrutura, que tem muita influência. Alguém tem dúvida da experiência deles na política? Ninguém tem dúvida. O grande problema é que ao longo desses 30, 35 anos, eles não foram capazes de dar respostas básicas para as necessidades do cidadão. Para vocês terem uma ideia, em 2008, o orçamento do Estado era de 6 bilhões de reais. Para esse ano, o orçamento iniciou com 15,3, foi para 15,8 e o governo do Estado já empenhou 17 bilhões. Ou seja, o orçamento quase que triplicou. E o que mudou na vida da gente? O que melhorou na vida da gente? Infelizmente, os números só vêm aumentando. Nos últimos 10 anos, a quantidade de homicídios no estado do Amazonas aumentou em mais de 100%, mais do que dobrou. Recentemente, o IDEB divulgou números indicando que o estado do Amazonas está entre os 5 que tiveram pior desempenho no ensino médio. E isso é muito complicado para a indústria, porque se a gente não tem gente qualificada, olha só a distância que a gente vai ficar dos grandes centros. Olha só a dificuldade que a gente vai ter das nossas indústrias, das nossas empresas, de garantirem competitividade. A chegada da indústria 4.0 é inevitável. Se a gente não preparar a nossa massa trabalhadora, se a gente não preparar o nosso jovem a partir do ensino médio, a gente vai ficar para trás. E a gente corre o risco de aumentar essa quantidade de gente desempregada no estado do Amazonas. Hoje nós estamos dependentes de um modelo, que é o modelo Zona Franca de Manaus. 82% das atividades econômicas do estado estão concentradas no polo industrial de Manaus. Enquanto os outros municípios têm aí 18%. Nós temos 61 municípios que estão dividindo 18% das atividades econômicas do estado do Amazonas. Então é uma desigualdade que precisa ser corrigida. E o grande diferencial da nossa região é que nós temos potencial para desenvolver essas outras áreas. Nós temos aí um polo naval que precisa ser construído, temos nossos recursos minerais, temos a piscicultura que pode e deve ser explorada, vamos explorar isso. Temos o turismo, que, claro, carece de uma infraestrutura, e o nosso turismo aqui é basicamente o turismo voltado para aquele turista que tem condições de gastar mais, é aquele turista que vai pescar, é aquele turista que está a fim de ver a floresta, de ver um negócio exótico, e é aquele turista que vai deixar muito dinheiro aqui. Só que para isso nós precisamos de infraestrutura mínima. E hoje a gente não tem condições de oferecer isso. Por isso a gente precisa trabalhar fortemente para garantir que a gente tire o Amazonas dessa situação. Para que a gente possa fazer isso, e sobretudo, blindar a nossa Zona Franca de Manaus. A propósito, hoje a gente já leu no Jornal Nacional mais uma menção de ameaça à nossa Zona Franca de Manaus, quando há uma proposta aí de redução do imposto de renda das empresas, e aí, dentre as fontes que vão tirar, ICMS e Zona Franca de Manaus. E aí, eu fiz questão de
de fazer um levantamento aqui da questão dos incentivos fiscais e do quanto a Zona Franca de Manaus representa nesse bolo. A gente tem hoje algo em torno de 270 bilhões, deve chegar a 300 bilhões de incentivos fiscais. E aí, quando você ouve alguém falar que vai mexer na Zona Franca para poder dar incentivos ou benefícios para outras regiões ou para outros setores, a gente vem aqui e vê que a Zona Franca de Manaus representa em todo esse bolo, em todo esse montante de incentivos, apenas 8%. Imagina só, nós representamos 8%. Só no ano passado, nós repassamos para o governo federal quase 14 bilhões de reais e recebemos menos de 4 bilhões. Então é uma conta desigual e nós precisamos de uma voz ativa junto ao governo federal, junto ao Congresso, para que a gente possa ser levado em consideração, para que a gente possa ter esse devido respeito. Para isso nós vamos lutar para montar, estruturar uma Secretaria de Planejamento em parceria com a Cefaz e em parceria com vocês, para que a gente possa trabalhar em duas frentes, garantindo uma Secretaria de Planejamento com independência técnica, para a gente trabalhar na atração de empresas e essas empresas possam vir para a região amazônica, tendo a garantia de que aqui vão investir no terreno seguro. E a segunda linha é manter uma equipe técnica vigilante. E para isso eu conto muito com o Paulo Rabelo lá em Brasília, para que a gente possa montar essa equipe de gente qualificada, para que possa ir junto das pessoas certas. A questão da reforma tributária, que é algo que tem nos preocupado muito, com a história do IVA, com a história do IPS, que tira a tributação na saída, na origem e tributa só no destino. Ou seja, o produto que sair aqui do Amazonas, se for, por exemplo, para São Paulo, vai ser tributado lá. E o que vai ficar para o estado do Amazonas? Nós vamos trabalhar muito fortemente junto ao governo federal para que a SUFRAMA efetivamente volte a ter o status que tinha de agência de desenvolvimento. Hoje, infelizmente, a SUFRAMA está loteada por partidos políticos, compostos por gente que não conseguem se entender lá dentro da SUFRAMA. E nós precisamos dessa agência de desenvolvimento porque ela é estratégica para a nossa região. Vou junto aos governos da Amazônia Ocidental para que a gente possa fazer uma frente para proteger a nossa região. Vamos junto ao governo do Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, junto com o estado do Pará, que nós temos interesses em comum. BR-319 não é de interesse só nosso, não. A BR-319 também é de interesse de Rondônia, é de interesse do Acre, de Roraima. E a gente precisa de uma bancada forte, de deputados federais, de senadores, que estejam empenhados e que a gente encontre com esses estados interesses comuns para que a gente possa fortalecer essa região. O nosso governo, no eventual governo, será um governo de diálogo, será um governo de transparência e de participação. Esse é um compromisso que eu assumo com vocês, de dialogar para que a gente possa tomar as devidas decisões. Nós estamos num momento muito delicado no Estado e no Brasil. Hoje há uma insegurança muito grande sobre como vai ficar o Brasil a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Que medidas serão tomadas? Como é que vai ser a reforma tributária? Como é que vai ficar o Estado do Amazonas? Eu sozinho não consigo fazer isso. Eu preciso da ajuda de cada um de vocês. Eu preciso da ajuda de todos. Eu não quero passar no eventual governo dizendo que eu fiz. Eu quero passar num governo em que haja participação de todo mundo. É assim que a gente governa na modernidade. Isso representa a nova política, isso representa um novo momento na história desse Estado. Quando nós fizemos a nossa composição, esse foi um compromisso que nós assumimos com a Rede de Sustentabilidade e com o PRTB. No nosso compromisso, ninguém fez compromisso para fatiar secretarias, para fatiar cargos. Nós não temos compromissos com grupos políticos e nem com grupos econômicos, entendendo que ninguém governa sozinho. Vou precisar da Assembleia Legislativa, vou precisar dos deputados federais, vou precisar dos vereadores, vou precisar da indústria, vou precisar do comércio, vou precisar da agricultura, vou precisar de todo mundo, entendendo que nós precisamos ter uma voz forte
em defesa do coletivo, em defesa do que é mais importante, do que atende às nossas necessidades. Nós temos independência para tomar essas decisões. Vamos compor com todo mundo, mas não vamos rezar na cartilha de ninguém. Esse governo, o governo que nós estamos propondo, é um governo de participação, um governo de diálogo. Nós vamos exigir junto ao governo federal que haja assento no grupo de trabalho dos projetos básicos para as indústrias que se instalam na Zona Franca de Manaus, nos PPBs, para evitar a demora na publicação dos PPBs, para evitar a montagem de PPBs que tornam inviável a produção aqui no estado do Amazonas. Alguns produtos têm PPBs aí que é muito mais barato trazer da China, pagando todos os impostos e fretes, do que você fabricar aqui na Zona Franca de Manaus, o que torna a nossa vida muito complicada. É claro que isso é estratégico do governo para poder equilibrar, mas aí a gente também precisa olhar o nosso lado. Nós precisamos equilibrar a nossa vida aqui e as nossas finanças. Vamos trabalhar fortemente com relação à questão da infraestrutura. A questão da BR-319 é um negócio que precisa avançar. Nós estamos isolados do resto do Brasil. E a gente não pode mais aceitar situações como essa. E, pelo que a gente tem percebido, a questão da BR-319 é muito mais uma questão eminentemente política. A gente precisa chegar lá e mostrar a nossa força. Nós precisamos ter voz para que isso efetivamente possa sair e trazer o desenvolvimento para a nossa região. E quando eu falo de BR-319, é importante do ponto de vista econômico, mas não é só do ponto de vista econômico que a gente tem que levar em consideração. A gente também tem que levar em consideração o desenvolvimento social para aquela região e para o estado do Amazonas. Levar em consideração questões ambientais, e já há soluções ambientais para isso. Já há, inclusive, encaminhamentos significativos pelo Ministério Público nesse sentido. Encaminha-se para uma parceria aí com o Exército, que é o ente que vai fazer o patrulhamento ali da BR-319, que o projeto é para ser uma estrada-parque, claro, com as limitações para respeitar a questão do meio ambiente, sem a degradação daquela área. Segura aí, meu amigo. A infraestrutura é fundamental para o estado do Amazonas, sobretudo para o escoamento da nossa produção. E a gente vai trabalhar para concluir obras como a M070, a M010, vamos duplicar ela nos trechos mais perigosos, colocar uma terceira via onde for possível, colocar sinalização vertical e horizontal, para que a gente possa escoar a nossa produção e usar o porto de Itacoatiara de maneira estratégica. Vamos recuperar vicinais, ramais. A dificuldade que a gente enfrenta hoje no interior é enorme. O estado do Amazonas é um negócio gigantesco, cabe aqui uma Europa. Eu tenho caminhado muito, tenho visitado muito o interior, e o que eu tenho visto me deixa muito preocupado, porque há um abandono total. E aqui a gente precisa de coisas básicas, coisas essenciais, que o caboclo lá no interior acaba não tendo. Mas também eu estou muito feliz porque eu vejo uma força de trabalho muito grande do pequeno produtor e uma riqueza também muito grande na nossa região. E daqui a pouco eu vou discorrer um pouco mais sobre isso, sobre a questão do setor primário. Nós vamos exigir que o governo federal aumente a quantidade de servidores aqui da Receita Federal e do Ministério da Agricultura para que a gente possa garantir a celeridade na liberação dos insumos, para que a indústria não perca tanto, para que o comércio não perca tanto. E da nossa parte, auxiliar, que ele seja um parceiro, não o que está acontecendo hoje. Hoje é uma dificuldade muito grande, uma reclamação muito grande, por conta de sistemas que são atrasados, pela falta de funcionários, um quadro muito reduzido. Hoje há uma necessidade muito grande da gente capacitar a nossa mão de obra. A questão da indústria 4.0 é algo que tem avançado significativamente, não tem volta.
A tendência é que a coisa aumente, a tendência é que, à medida em que o tempo vai passando, a tecnologia esteja cada vez mais presente na nossa vida. Está acontecendo agora a reforma do ensino médio, e é preciso a gente ficar atento a isso, porque nessa nova proposta, os estados são obrigados a colocar na grade curricular língua portuguesa e matemática. As outras disciplinas vão ser estabelecidas na grade curricular de acordo com a necessidade de cada estado. E isso vai ser importante, a participação dos setores produtivos do estado do Amazonas, para que a gente possa montar essa grade curricular e fazer com que o jovem já saia de lá com um curso técnico e com a possibilidade de ele já ter o seu estágio, da possibilidade de que ele tenha já o seu primeiro emprego. E isso é algo que eu tenho discutido muito com o Paulo Rabelo. Os grandes problemas hoje, para se conquistar um emprego, é a falta de experiência. Né? Por outro lado, a empresa diz assim, olha, não tem como eu te contratar porque você não tem a qualificação necessária. Eu preciso de gente qualificada para poder que esteja inserida nesse novo processo tecnológico, sob pena de eu perder competitividade, de eu perder produtividade e por aí vai. O modelo Zona Franca de Manaus é um modelo que precisa ser protegido, precisa ser blindado. Nós não podemos continuar sendo ameaçados vez por outra. Aliás, quantos ataques nós já não tivemos esse ano contra a Zona Franca de Manaus? E é um negócio perturbador, porque isso afeta a vida de todo o estado, afeta a vida das pessoas, afeta a família das pessoas. Imagina o que é para um trabalhador lá do distrito que sustenta a sua família com o dinheiro que ganha lá, receber a notícia de que pode ser demitido a qualquer momento, sem ter o que levar para sua casa. Olha o que isso representa, né? Milhares de pessoas sem emprego, famílias desalentadas. Nós vamos trabalhar fortemente. E eu só consigo fazer isso com a ajuda de vocês. Além de proteger a Zona Franca de Manaus, nós precisamos diversificar a nossa economia. Não há nenhuma economia que tenha conseguido efetivamente se desenvolver sem que passe pela questão do setor primário. E hoje nós temos muitas riquezas, temos a questão da biodiversidade, e eu tenho acompanhado projetos maravilhosos que são desenvolvidos aqui por alguns centros de estudos, através de alguns institutos, e que o governo precisa se apropriar disso. O governo precisa fazer parceria para que a gente possa beneficiar a nossa comunidade. Eu tive recentemente no instituto em que eles estão tirando lá o couro da pirarara, a pele lá do peixe, para fazer bolsa, para fazer carteira, para fazer sandália. Acho que todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe que é possível. Aliás, o couro da pirarara, de acordo com o que me falou lá o pesquisador, viu, Paulo Rabelo, ele é mais resistente que o couro de boi. E a gente está perdendo essa possibilidade de transformar isso num produto e numa produção para que possa agregar valor. Nesse instituto que eu tive, que é montado por um grupo empresarial, esse grupo tem um frigorífico, né, que trabalha com pescado. E lá ele fileta o pescado e manda para outros estados. E aí ele corta ali a cabeça e o rabo do peixe e joga. E aí chegou um momento que ele começou a pensar, eu posso utilizar esse negócio para fazer alguma coisa. E aí começou a estudar e desenvolveu o biodiesel a partir do resto do peixe. Biodiesel a partir do resto do peixe. Ele vai produzir, por dia, ele está construindo uma usina, esse empresário, e por dia vai produzir 700 litros de biodiesel. Ele gasta nas empresas dele 300 mil reais de energia elétrica por mês. Sabe quanto que ele vai gastar agora? 60 mil reais. Não estou dizendo que a gente tem que usar o biodiesel para tudo, mas é uma alternativa e são coisas que a gente tem que tentar. Nós temos que testar e faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa região. Nós temos peixe em abundância e a possibilidade de explorar a questão da piscicultura. Nós temos hoje potencial de ser um dos maiores produtores de pescado do mundo. O mundo tem uma necessidade muito grande de alimento. Tem gente passando fome no mundo e aqui no Amazonas o alimento ele está se estragando.
está se estragando a fruta está se estragando lá no pé. Nós vamos trabalhar a questão da piscicultura. Eu tenho discutido muito com o Tomás de que maneira que a gente pode viabilizar isso. Também conversei aqui com o Munir, conversei com o Luiz Castro. Uma das alternativas é a gente já usar áreas depauperadas para trabalhar na mecanização agrícola, para plantar o grão, que é um dos componentes principais da ração para o peixe e também para a avicultura. Mas antes disso, nós vamos lutar para acessar os grãos que passam ali em Itacoatiara. O porto ali do Grupo Amage está servindo só de entreposto. O que a gente não pode se beneficiar disso? Fazer com que o Grupo Amage também traga milho, como uma forma de compensação aqui para a nossa região. Nós vamos trabalhar para que isso efetivamente aconteça, e para isso, claro, eu preciso de força, eu preciso da união das bancadas, eu preciso da ajuda dos outros estados aqui da região, para que a gente possa efetivamente avançar nesse sentido. É comum a gente encontrar no interior, aliás, é um problema comum a todos os interiores, a questão da eletrificação rural. Esse é um problema que tem sido recorrente, não tem energia elétrica, e nos municípios, por exemplo, Maués, Itacoatiara, próprio Parintins, que tem energia elétrica, não tem uma energia segura. Vez por outra ela está indo embora, vez por outra tem que fazer o tal do ficar 4 horas sem energia elétrica, e por aí vai. E eu estou muito preocupado nesse processo aí de comunidades, de lugares no Amazonas que ainda não tem energia elétrica, com o processo de privatização da Eletrobras Amazonas Energia. Será que quem ganhar a concorrência vai se comprometer em montar toda uma logística para levar energia para uma comunidade onde moram 50 famílias e que lá o pagamento dessa energia não vai justificar todo o investimento? É por isso que a gente precisa trabalhar nas energias alternativas, em possibilidades. A questão da energia solar já é uma realidade no estado do Amazonas, e a gente precisa desenvolver isso. Vamos trabalhar também na questão do biodiesel, que já é uma realidade. Não estou dizendo que todo o estado tem que adotar isso, mas a gente pode adotar políticas de acordo com a vocação de cada município, de acordo com a vocação de cada calha, de acordo com a vocação de cada lugar. Nós vamos trabalhar fortemente na questão da regularização fundiária. Hoje, cerca de 80% dos moradores do estado do Amazonas sofrem com essa história. Aqui na capital também não é diferente, não, com a questão do título definitivo. E para isso eu estou contando muito também com o apoio do Paulo Rabelo. Paulo Rabelo, que tem um trabalho muito significativo nessa área, tem um livro, inclusive, e o Galo Cantou, né, que é resultado de um trabalho que ele fez na comunidade Cantagalo para a titularização de terra, e alguém que está nos ajudando e vai nos ajudar muito no eventual governo com relação à questão da regularização fundiária. Também conto com a ajuda do professor Carlos Almeida, que é alguém que tem um trabalho muito grande pelas causas coletivas, tem um trabalho muito significativo pela questão da moradia, em específico sobre essa questão da regularização. Quando o pequeno agricultor não tem a regularização, não tem o seu título definitivo, há uma dificuldade muito grande para que ele consiga acesso ao crédito e acesso a outros benefícios. Vamos trabalhar para facilitar o crédito para o pequeno produtor e trabalhar também com a questão das cooperativas de crédito, que é algo que já tem dado certo em alguns estados, em algumas regiões também tem dado certo aqui, lá em Santo Antônio do Matupi é um exemplo disso, e é um exemplo de que a gente pode levar isso para outros municípios aqui do estado do Amazonas. Vamos trabalhar fortemente na assistência técnica para o nosso pequeno produtor. Já há, inclusive, concurso público aprovado para o IDAM, deve acontecer agora em novembro ou dezembro, e a gente já vai convocar esse pessoal em 2019. Vamos junto à Embrapa. Embrapa tem estudos significativos sobre o estado do Amazonas, sobre o desenvolvimento do setor primário, que a gente precisa se apropriar desses conhecimentos e levar para o nosso pequeno agricultor. E é fundamental essa participação da Embrapa e também do IDAM, porque
garantindo assistência técnica, eu tenho como fazer com que esse investimento, através de linha de crédito, que eu faça lá no pequeno agricultor, ele possa efetivamente voltar. Não adianta eu simplesmente facilitar a linha de crédito se o pequeno produtor não tiver a devida assistência técnica. Ele vai acabar, no final das contas, ficar devendo, né, ficar todo endividado e efetivamente a gente não vai ter nenhum avanço nem desenvolvimento no setor primário. Comunicação é um dos grandes problemas também no interior do Amazonas. Se aqui é difícil a internet, imagina no interior. Nós vamos junto ao governo federal para que o programa Amazônia Conectada seja reativado. O Amazônia Conectada prevê o lançamento de cabos subaquáticos para levar a internet para mais de 50 municípios. É uma parceria com o Exército. Os cabos começaram a ser lançados, mas infelizmente ficou parado pelo meio do caminho. Entendendo que a nossa região é uma região estratégica. Estratégica para o país e estratégica também para o mundo. Lá em Coari, como contrapartida do gasoduto, a Petrobras levou até o município o cabo de fibra ótica. O cabo está lá, mas infelizmente quem mora lá no município de Coari não tem acesso a esses benefícios, não tem acesso a essa internet segura. O que a gente defende é que a intervenção do Estado tem que ser a mínima possível nas atividades econômicas, mas o Estado tem um papel preponderante de indutor, de fazer com que esses investimentos sejam efetivamente viabilizados, dando condições para que o empresário possa investir, para que ele possa encontrar um terreno seguro e para que possa efetivamente desenvolver o nosso interior. E eu encerro aqui essa minha fala inicial, deixando aqui aberto para diálogos. A gente precisa manter esse diálogo, manter essa comunicação. E aqui, presidente, eu queria já que o senhor, depois ou agora, nomeasse alguém que pudesse ser esse interlocutor responsável por esse fluxo de informações entre as classes que estão aqui representadas, para que a gente pudesse construir esse diálogo, para que a gente pudesse trabalhar com a transparência e que a gente pudesse fazer um projeto participativo. E é assim que a gente quer construir, e é dessa forma que nós estamos construindo o nosso projeto. Eu queria dizer que nós vivemos nesse momento de transição. Quem passou aí pelo governo teve sua participação, teve seus erros, teve seus acertos, mas é preciso entender que nós vivemos um outro momento. Nós estamos num momento de transição em que a gente precisa virar a página. A gente precisa iniciar uma nova história no estado do Amazonas. Eu tenho certeza que a gente nunca esteve tão próximo de romper com o passado que está aí. A gente nunca esteve tão próximo de deixar tudo isso para trás e de iniciar uma nova história no estado do Amazonas. Mas para que isso aconteça, eu peço que vocês votem no 20, que vocês votem na mudança, que vocês votem na transformação. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra, vou dar 15 minutos para o Paulo, aí depois eu vou ter que fazer a abertura, né? Eu vou anotando já as inscrições. Por exemplo, o Wilson já... Tá, o Wilson já foi o primeiro inscrito, o segundo será o Nelson, o terceiro será o Frank. Nós vamos ter que obedecer àquela regulamentação que nós temos aqui. Então a pergunta tem que ser identificada, o candidato se põe de pé, se identifica e não poderá passar de 1 minuto. Porque às vezes o interlocutor, ele antigamente era assim, na época do Munir, na época do Danilo, a gente ia circular 7 de setembro. Pegava o ônibus ali no Canto Quintero, aí ia dar circular 7 de setembro para chegar depois fazer a pergunta. Olha só, como eu andei muito de ônibus e eu entendo muito de transporte coletivo, ele pegava o 015, né? O 014. Na época do Carlinhos, do Roberto, era o radiante. Bom, Paulinho,
Ok, ótimo. Caríssimo anfitrião Antônio Silva e também prezadíssimos componentes dessa mesa, o Wilson Pérez, e Pataliba, o Feitosa, por extensão também o nosso novo presidente da CNC, José Roberto. É um prazer muito grande, queridas amigas e amigos aqui presentes, de eu retornar a Manaus e retornar a esta casa, que é a Federação das Indústrias, onde sempre, e até antes, Antônio, tenho sido tão bem recebido e, como já foi mencionado, não há anos, há décadas. Eu vi esta casa literalmente crescer. Não é porque tenha vindo com a regularidade que gostaria, porque o Brasil é continental por extensão e a minha tarefa, que não é de político, já para pontuar, porque estou aqui politicamente, mas por ter tido toda uma vida dedicada à academia, ao professorado, especialmente na Fundação Getúlio Vargas, que até nem foi mencionada, está ficando para trás do currículo, né? Mas que tem uma importância muito grande, no Instituto Atlântico, que é um instituto voltado para atividades de cidadania, onde, inclusive, entre outras, foi desenvolvida esta operação, que é um protótipo de revolução econômica e social, que é a titulação da propriedade urbana no Brasil, que foi desenvolvida no Instituto Atlântico, na Academia Internacional de Direito e Economia, que ajudei a fundar com o notável jurista Ives Gandra e com mais outros conhecidos juristas e economistas, tem tido uma importante, embora discreta, participação, tentando influir na modernização jurídica e econômica do nosso país. E aí, mais recentemente, também pelo IBGE, onde passei durante 11 meses, tive a oportunidade e felicidade de colocar para fora, colocar fora de casa, realizar um censo agropecuário que visitou 5 milhões de estabelecimentos rurais. 5 milhões, que parece um número inverossímil, né? Com 22 mil recenseadores, um censo que a administração tem que citar, mas não é citação política, é factual. Que a administração da senhora Dilma Rousseff, durante 5 anos, porque esse censo já era, diga-se passagem, devido ser realizado desde 2011. Essa administração foi literalmente barrigando o censo agropecuário, informação agropecuária, fundamental para a realização de todas as políticas agrícolas, para a concessão de crédito, para a organização das cooperativas. Por incrível que pareça, barrigado em 2011 para 2012, de 12 para 13, 14, 15, e quando lá cheguei, a verba do censo tinha sido repassada para pagar despesas de representação no Palácio do Planalto, Palácio Alvorada. Era essa a situação que nós vimos. O mais incrível é que o meu presidente também barrigou, porque passou na última hora, na discussão da PILOA, e o censo, a verba do censo para uma outra atividade igualmente importante politicamente, e me fez ir correr atrás, literalmente, dessa verba censitária, para não dizer que eu já ia me embora, porque eu também não precisava daquele emprego, não pelo emprego, era para realizar coisas como sempre realizei na vida, e fui buscar verbas que até com a ajuda de um amazonense ilustre aqui, e principalmente pela formação de uma frente parlamentar da geografia e estatística, e não existia esse diálogo do IBGE com a área política da sociedade em Brasília, a maior emenda parlamentar, não sei se de todos os tempos, mas certamente de todos os parlamentares a que eu pergunto, 505 milhões nós conseguimos arrancar desses congressistas que nós sempre dizemos que serão aqueles que vão empatar a vida do próximo presidente, impedindo, a não ser por muita negociação pecuniária, né, a realização de reformas.
pois, digo a vocês, tenho uma impressão bem distinta. Embora sabendo que são seres humanos, são políticos, são inteligentes, espertos, sagazes, são, no entanto, brasileiros. Foram eles que salvaram o censo agropecuário, e não o poder executivo. Eu estou contando essa história porque depois tem muito a ver com a Zona Franca de Manaus, é uma dica para nós. Dica. E aí o censo se realizou. Tive um desafio muito grande, que era reestabelecer todo o parque informático do IBGE, completamente sucateado. Isso é o Brasil. O Instituto nosso de Estatística e Geografia, que qualquer outro setor podia ter menos atualização tecnológica, menos aquele que lida com a própria tecnologia. Pois então gastamos uma verba para trocar literalmente desde o tablet que fica na mesa do funcionário aqui em Manaus ou lá em Cuiabá, até os computadores centrais, e que foi o que deu suporte para a gente poder processar em tempo recorde esses 5 milhões de questionários, todos eletronicamente vinculados. O censo está pronto, os dados preliminares, Monique, você já deve ter. Muitos deles são surpreendentes. Uma das coisas surpreendentes é de que a grande área que cresceu no Brasil é a área de preservação ambiental, confirmando estimativas preliminares, ou seja, a quantidade de área de 2006, última verificação censitária, para 2017, portanto 11 anos de diferença, e isso com a criação de um Matopiba inteiro, que é como é conhecida aquela região ali do Maranhão, Cabeça e tal, essa região agora do Centro-Oeste, que não está incluída, estou falando de Mato Grosso do Sul, enfim, o crescimento de área foi muito pequeno, muito discreto, 16 milhões de hectares, dos quais 11 em crescimento do verde. Interessantíssimo, e é um grande cala-boca em todos aqueles que pensavam que nós estaríamos ainda destruindo, etc. Isso por causa do poder da informação. Depois passei lá pelo BNDES, onde o foco, diferentemente do que tanto se alega, foi fazer crescer nos 10 meses que passei lá, em 10 pontos percentuais, a participação do desembolso para a micro, pequena e média empresa, que cresceu. Isso é verdade, que muita gente pensa que é um banco só para grande empresa. Eu já não era quando eu cheguei. 40% do desembolso, 39% já representavam 39% do total do valor, não do número, porque número mais 90%, mas do valor de desembolso já era para micro e pequeno. E naqueles poucos meses que passei, com o esforço que você já deve ter vendo na televisão aí, que continua, do BNDES Giro, do cartão BNDES, principalmente o cartão Agro, nós conseguimos passar de 39% para 48% a participação da micro, pequena e média empresa. E muito mais pode ser feito, e o BNDES se transformar no grande banco de concessão de crédito para investimento de todas as micro e pequenas empresas do Brasil, bastando que o atual presidente me tenha a bondade, já estou mandando um recado, se tiver algum membro da imprensa, por favor, Diogo, solta aí o cartão BNDES sem intermediação financeira, que está pronto, com uma taxa de juros calculada na faixa de 10% a 12% ao ano. E não precisa ser mais do que isso. Isso sozinho representará uma revolução no processo de financiamento dos negócios no Brasil. Então, apenas para pontuar por que estou aqui porque não preciso estar como político. Estou aqui porque sou amigo da casa. Estou aqui porque acompanho a Zona Franca de Manaus antes do meu candidato ao governo vir ao mundo. Mas não para pontuar a sua relativa juventude, porque é jovem, é elegante, é bonito, é galã, tal como o Amazonas precisa, mas também porque demonstrou aqui, e eu fiquei bem como professor, a sua completa familiaridade com os dados econômicos, sociais e com a situação política deste Estado, em particular
da nossa questão industrial, que está vinculada ao estatuto atual do que chamamos de Zona Franca de Manaus, não é? E ao PIN. Agora, será que o nosso querido candidato número 20, Wilson Lima, com a sua juventude, com o seu entusiasmo, nota 10 em apresentação dos pontos principais, meio que copiado das pautas, né, consorciadas aqui do empresariado, mas muito bem copiado. Será que ele será capaz de implementar isso? Eu, como consultor, direi para vocês, claro que não. Claro que não. Não vai acontecer nada se não houver uma decisão política dos senhores, e está faltando algumas senhoras aqui também, porque as mulheres estão precisando ter mais igualdade aqui, embora elas estão fechando. Felizmente, a nossa plateia, e devem participar cada vez mais, mas que os senhores e as senhoras, como empresários e empresárias deste rincão importante do nosso país, se vocês não tomarem nas suas próprias mãos o destino deste estado, desta região, ou o Wilson não vai fazer nada. E mais, ele precisa ser vigiado por vocês. Ele precisa ser acompanhado por vocês. Ele precisa ser tutorado por vocês. E não adianta ficar apenas fazendo carreata de 4 em 4 anos e mitificando pessoas, achando que a gente pode terceirizar aquilo que nós mesmos temos que fazer. Só nós somos capazes de fazer por nós mesmos. Não adianta querer inventar a história de político que não existe. Não existe político nesse país desertificado de lideranças. Desertificado de lideranças. E ameaçado por organizações criminosas que continuam tentando assaltar o poder, ameaçando que estarão no poder no dia seguinte. Este é o nosso país. E por que citei 1975? Não para pontuar que estamos ficando bem velhos, né? Não é nada disso. 40 anos não é nada, e isso, antes de mais nada, é um grande cumprimento, é um grande reconhecimento a cada um e a todos vocês que realizaram uma coisa extraordinária que tem sido o desenvolvimento desta região. Aí é fato, só quem esteve aqui, e volta meu diretor, que me acompanha desta vez, ele disse, mas o aeroporto já estava? Por acaso já estava, porque havia toda uma preocupação estratégica, militar, que hoje nem passa pela nossa cabeça. O Wilson foi a parte que ele não falou, a parte de defesa, que é importantíssima. E a penúltima vez que estive aqui, passei por aqui, vindo de Roraima, fui lá até Pacaraima, porque achava que ia ser cabeça de chapa, e eu não gosto de terceirizar coisas. Se eu vou ser presidente, vou eu mesmo lá ver. Antes, fui falar com o general Dutra na brigada, em Boa Vista, e depois falei, vamos tocar para lá, está sem tempo, mas vamos de carro, e vamos a Pacaraima. Conversei com os venezuelanos, com a população, falei numa reunião política, e voltamos a 1h da manhã. Por quê? Porque esta é uma questão importantíssima, estratégica, do ponto de vista militar. Por que existe a Zona Franca de Manaus? Por que nós estamos aqui engarrafando, montando, assembleando, etc. Estamos fazendo tudo isso para não termos que gastar com mais brigadas, com mais caças e com mais corvetas. E é por isso que esta é uma conta maluca que precisamos combater em Brasília com a frente parlamentar, que eu acho que nem existe. Existe? Não. Isso é um absurdo.
Não fui fazer o meu dever de casa, saber se por acaso existe frente parlamentar de quase tudo. Janeiro, se não for novembro, assim que acabar o período eleitoral, temos que organizar esta frente parlamentar em favor não da Zona Franca de Manaus, assim como eu fiz a frente parlamentar do Censo Agropecuário, da geografia estatística, algo que é permanente. Depois do Censo Agro, estão lá os parlamentares todos ajudando o IBGE a fazer o quê? O censo demográfico, senão vão cortar a verba. Mas já não vão cortar. Hoje os parlamentares sabem a importância de se fazer uma operação censitária, já descobriram isso. Então fica muito mais fácil defender o processo político. É o que nos falta. E é o que proponho que o Wilson nos lidere. Lidere, mas não lidere sozinho. Lidere junto com o processo. José Roberto Dado, já levo o recado para ele, está numa posição estratégica fundamental como presidente da CNC, até para lançar ações no nível do Supremo Tribunal Federal, porque tem legitimidade como parte para fazer os questionamentos necessários. Agora, os camaradas, os senhores técnicos, com todo respeito do TCU, porque essa aqui, por exemplo, é uma tabelinha do TCU, que fala das renúncias tributárias, que para melhor compreensão o Wilson chamou de incentivos fiscais, que são incentivos para o simples, né? Só o simples aqui já entra com 75 bi. Vão mexer no simples? Não vão mexer no simples. Então eles estão querendo arrumar uma rubrica qualquer para mexer. Como nós não nos mexemos das nossas cadeiras, vão mexer com a nossa rubrica. A menos que a gente se mexa antes. Então, de que se trata o assunto político de escolher o próximo governante aqui no estado do Amazonas? É que saiba este político, primeiro, que tenha juventude e energia para fazer a defesa que precisa ser feita, que é toda hora indo daqui para Brasília, de Brasília para São Paulo, porque não é só Brasília, e movimentar o Brasil para conhecer melhor a questão amazônica. E estabeleceu uma frente parlamentar da questão amazônica no Congresso Nacional, que envolve, obviamente, a questão de segurança em relação à fronteira venezuelana, à fronteira da Guiana, às demais fronteiras, e, obviamente, isso do ponto de vista da dissuasão dos ataques que podem ocorrer. Imagina, por exemplo, se o seu Donald resolve tirar a teima e fazer um movimento, uma gracinha em relação à Venezuela. Como é que fica esta região aqui? E isto deveria estar no nosso cenário. Isto não é brincadeira. Portanto, esses 21 bi, não é, Wilson? O meu futuro governador, nós temos que dizer, isto aqui é barato demais em relação a tudo que foi feito para a defesa do território nacional. Vocês têm que se considerar todos pessoalmente como postos avançados. Não estão inscritos no Exército e na Marinha da Língua, nem podem ganhar aquele a maisinho, né? Aquele extra da viúva, e aliás até as filhas solteiras, né? Mas você está defendendo o território nacional com as suas atividades econômicas. Você visa o lucro, mulher. Você não está nem aí, mas você está prestando um serviço inestimável de presença. Eis a razão maior, para além da questão social importantíssima, que é o resgate das comunidades ribeirinhas, etc., da gente ir interiorizar o interior, viabilizar logisticamente esse interior, reduzir o custo das passagens aéreas, melhorar as condições de tráfego hidroviário. Tudo isso faz parte de uma logística que é de defesa nacional. E depois é de desenvolvimento econômico. Essa é a razão principal. E isso tudo tem que ser contado para o Congresso Nacional. O governador tem que ir lá e falar isto para o presidente da República. Avisar que a fronteira vai estar desprotegida. Depois é que ele entra com a conversa do IPI. Para não me alongar, sobre o IPI,
Quando a Thalima falou, meio assim, sofrido, que eu me lembro aqui desse lugar, né, brilhando, esse lugar assim efervescente dos brasileiros que vinham aqui para fazer um contorno, era o nosso Paraguai, né? Ali, aquela região toda, né? A moto do Natan, nosso saudoso Natan, que eu tanto conheci, conversando lá na casa do Luiz Caetano. Tudo isso virou história. Uma notícia, aperta seu cinto de segurança. IPI vai virar história também. E é rápido. Eu fui o primeiro já a colocar, e aí depois copiar, o Instituto Atlântico faz as coisas, depois copia. Já descobriram que tem que aglutinar, né? Tem um lado do Centrão que vive falando isso, ele aprendeu comigo, não é mais com mais ninguém. Arrumou outros economistas, mas aprendeu comigo, tem que aglutinar o IPI, o PIS, a CPMF não tem mais, não é isso? A CID, não é isso? O que restou da contribuição previdenciária, não é isso? Mas o que para nós interessa mais é o IPI. Acham que o Brasil deixará de fazer esta simplificação tributária porque com isso, tal como a abertura comercial brasileira deixaria de ser feita porque a atividade comercial da turma aqui em Manaus ia ser sacrificada? Não vão nem pensar nisso. Mas nós temos que nos antecipar. Isto é que é a tarefa do governador, da futura Secretaria de Planejamento, que, repito, tem que ser feita de mãos dadas com a Federação das Indústrias, do Comércio, da Agricultura, com a influência do nosso amazonense na área federal e de todos os parlamentares irmanados para dizer, não tem problema nenhum, vamos avançar. Mas cadê meu 20 bi? E eu quero uma SUFRAMA completamente reformulada para que ela seja a redistribuidora desse coeficiente de incentivo, que aí a forma de a gente distribuir, é óbvio que é uma conta que, de certa forma, sempre tem que ser o que? Só para o conceito, eu não vou fazer em um minuto o plano que depois nós deixaremos pronto antes de dezembro, que é a conta neutra. O que o Antônio recebia é o que ele tem que receber e depois uma fórmula para o futuro. Quanto ao futuro, é que aí vem o grande desafio. A gente pode manter esses 20, 25 bi, mostrar que desses 20, pelo menos 10 retornam. Foi uma conta que eu fiz de cabeça, fora esses 14 que você falou, 10 retornos sob forma de tributos são criados pelas isenções. E os tributos só existem porque a isenção e as empresas estão aqui para pagar os tributos diversos que são criados por conta de nós existir. A conta está entre 10 e 14 bi, de forma que, primeira coisa, mandar tirar essa linha, não pode mencionar isto. Tem que fazer uma visita ao TCU e aos técnicos do TCU. Vocês estão errados, essa conta de renúncia é uma renúncia nominal, mas não é um de custo efetivo. Não há, aliás, a conta final é que não há custo efetivo de defender aquela área. Aí é benefício líquido. Agora, temos que estar preparados e nós otimizamos os 20 bi? Muito provavelmente não. Aí vem o desafio para nós. Temos, e talvez a FIAM possa liderar, um tipo de índice de competitividade que nós temos que criar para estabelecer um dado de tempo zero, ano 1, ano 2, e irmos calculando os avanços da competitividade desta região para que, supostamente, vamos supor, em 10 anos, um produto produzido em Manaus não esteja mais do que 5 a 10% mais onerado, caso ele tivesse condições igualadas com o resto do país. O que vai exigir isso? Que uma BR-319 já esteja trafegando tranquilamente, que nós tenhamos uma saída com um porto de classe mundial em Itacoatiara, que tenhamos apoios de portos aqui fluviais de primeira grandeza, e repito,
com níveis de operação de custo de um Singapura, manda o Manauara lá para ver como é que o singapurense faz aqui, que eu quero repetir tudo aqui, com o mesmo índice de competitividade. Tem 24 meses para fazer. É assim que eu fiz o censo agro. Tem que fazer. Fazer ou fazer? Ah, esqueci de dizer. Fiz por 50% a menos da verba inicial. Custava 1 bilhão e 600, no final, exatamente porque tinha todos esses problemas, foi cortando, fazendo tudo mais eficiente, saiu por 800 milhões. E este é o Brasil. E esta é a Zona Franca. E este é o estado do Amazonas. Porque se nós tivermos um governador com peito, com capacidade de dizer agora vai ser diferente. Agora vai ser diferente aqui. E agora não vamos deixar roubar, nós roubamos, nem pensar, e vamos prender ou mandar prender quem se atreva a roubar. Eu quero saber se em 10 anos a gente não coloca o índice de competitividade desta região praticamente equiparado aos melhores centros do nosso país. Mas isso depende de nós, não dependerá só do governador. É um desafio que eu vejo que está na hora de ser lançado. Não era o desafio para os anos 70, para o Maquiline da Sharp que eu conheci. Ali eram os tempos exploratórios, eram os tempos das primeiras conquistas, era a abertura dos portos. Agora não, cabe a esta geração que vocês aqui nesta mesa comandam o desafio da gente transformar esta região numa região não mais isolada, não mais que reclama da sua distância. Nós temos que encurtar essa distância e temos que fazer com que essa distância seja, pelo contrário, um instrumento a nosso favor. É o lugar mais próximo da saída que o Brasil tem, de uma das saídas importantes que o Brasil tem. E, portanto, agradeço a oportunidade, meu caro Antônio, de estar aqui para falar sobre alguns desses aspectos e dizer que eu espero que não seja só o viés econômico, meu caro Wilson, da sua administração, que eu acho que vai deixar um legado para o nosso Estado aqui, mas que seja também um viés social, porque a gente não faz nada sem as pessoas. E as pessoas estão precisando de muito mais segurança. Esse tem que ser um capítulo essencial da sua administração, um capítulo essencial da administração, mas essa segurança tem que surgir a partir de uma posição básica, que são empregos. Empregos a começar na indústria, que precisa ser defendida com unhas e dentes, porque a indústria da Zona Franca de Manaus constitui, e até que se dê esse passo, vamos dizer, de 10 anos de prazo para melhorar essencialmente a competitividade, continuará sendo ela o ponto e o eixo de equilíbrio das famílias nesta cidade e neste estado. Portanto, a essencialidade social da manutenção da indústria manauara aqui na Zona Franca de Manaus é algo que, como está muito bem colocado aqui, é inegociável. Não pode ser negociado, mas a gente tem que não negociar com inteligência. Nós mesmos, Brasília não vai dar solução nenhuma, pode anotar aí, nenhuma, para aquilo que nós precisamos aqui. Nós é que precisamos dizer para eles qual é a solução, como fazer, tudo mastigado, muito bem mastigado, para que aí eles comam aquela papinha já totalmente preparada como um bebê. Assim funciona Brasília. Portanto, nós precisamos trabalhar para esse futuro acontecer, e isso é o sonho que eu tenho e que eu trago para vocês. Um sonho de rebeldia e ao mesmo tempo um sonho de sonho. E eu estou querendo deixar aqui um livro que, como eu tenho pouca coisa para fazer, candidato a vice-presidente, eu acabei escrevendo um livro sobre exatamente isso, sobre ser rebelde, fazer o que ninguém te pediu que fizesse e sonhar, como o empresário, a empresária sonham, porque nós somos, antes de mais nada, realizadores que sonharam. Então, como não trouxe para todo mundo, trouxe para o Antônio, tem ali um outro que eu dou. Esse aqui eu já fiquei.
Porque tem uma pessoa ali que me pediu o livro. O Wilson. Já assinei até a dedicatória. Não, já tem. É um para cada um aí. Vocês estão trocando. A Liva. E depois eu já estou mandando por dado. A todos vocês, desculpas porque não trouxe uma bala de livros, mas da próxima vez, quem sabe, a gente possa fazer o debate maior. Isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Eu tenho aqui 5 inscritos e vou terminar nesses 5 por conta do... Mas antes eu queria vir, porque eu vi uma euforia muito forte de sua parte aí. A senhora Paulo aqui citou que nós estamos envelhecendo, mas parece que você só iu se direcionando à minha pessoa. É isto? Só para te saber, nós tivemos aqui um desenvolvimento de um biocombustível que a própria Boeing utilizou. Ainda à época do nosso querido Moisés de Israel, que era um entusiasta por achar essas alternativas, e não viu esse projeto evoluir. Eu acho que isso aí que nós temos depois que conversar mais demoradamente. O Boninho conhece muito bem esse projeto, e sentar para que a gente possa efetivamente continuar um processo de desenvolvimento com relação ao bioma. Ok? Eu passo primeiro ao Wilson, que foi o primeiro inscrito. O senhor, de acordo com o regimento do Tribunal Regional Eleitoral, o senhor tem 1 minuto. Obrigado, Antônio. O Paulo falou uma coisa que a gente tem debatido bastante aqui, ou seja, não repetindo os erros do passado. O nosso Estado foi o Estado que mais contribuiu com o país na época do extrativismo, e por conta de acharmos que